Então, queridos, abra comigo aí em Lucas 15. Eu vou ler os primeiros 2 versículos do capítulo 15 e depois eu vou pular propositalmente as parábolas da ovelha perdida e da dracma perdida e vou direto para a parábola que a gente pode chamar do filho perdido, tá bom? Então acompanhe comigo aí. Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Aí Jesus então conta a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e no versículo 11 diz assim: Continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, entender o Evangelho é a chave para uma vida feliz, abundante, santa, leve, gloriosa. Ter um entendimento correto do Evangelho é a chave, é a única chave para que a gente tenha uma vida abundante no Senhor. Esse texto aqui é um texto muito conhecido. Ele geralmente, né, o subtítulo dele, o filho pródigo, aponta
inicialmente para aquele filho que se perdeu. E pródigo dá uma ideia de gastador, né? Não é que é perdido, é que é gastador. Mas eu queria aqui fazer uma abordagem um pouco diferente, e para isso sou eternamente em dívida com um outro autor, recomendo aos irmãos, quem não teve contato ainda, chama Tim Keller, o Timothy Keller, escreveu um livro chamado O Deus Pródigo. Muita coisa do que eu vou falar aqui foi bebi dessa fonte, né? Obviamente da palavra de Deus, mas inspirado e conectado com uns insights, a percepção que esse irmão teve e que eu queria trazer para vocês. E a minha esperança, querido, é que se você tem se sentido frustrado, sem alegria, com uma vida cristã chata, enfadonha, sem vida, sem brilho, sem vício, em melancolia, que essas verdades possam ser libertadoras na tua vida. Amém? Seu coração possa ser tocado, ser ministrado, e se você ainda está perdido, que você possa ser achado pelo Senhor, seja longe ou seja perto da casa do Pai. Fiz questão de ler então o versículo, o início da parábola, e destacar aqui uns pontos importantes. Primeiro, quem que estava reunido para ouvir Jesus? Pecadores e publicanos. Nós, quando lemos pecadores e publicanos na Bíblia, geralmente nós queremos nos incluir neles, porque eles são os caras bons, às vezes, da história. Porque quando fala do fariseu, tudo que é fariseu é muito ruim, então a gente não quer saber de fariseu, a gente quer saber dos caras que são amigos de Jesus. Aí eu fiz uma listinha, não sei, você pode fazer a tua, mas eu vejo, às vezes, esses pecadores e publicanos, eu botaria alguns ali, né? Sem nenhum demérito, enfim, mas talvez para nos ajudar. Tipo, sei lá, Jean Willis, quem mais? Lula, ou Bolsonaro, para alguns, ou o bêbado da esquina, ou, enfim, umas pessoas que quando a gente olha, a gente fala assim, a gente fica com o coração repugnante por aquela pessoa, né? Uma pessoa que matou, o cara lá que bateu na mulher recentemente, que virou aí, ficou famoso, um DJ, bateu na mulher porque ela amamentou, uma coisa louca. A gente vê e fala assim, cara, essas pessoas são repugnantes. Essas pessoas repugnantes para a nossa moral, elas eram grudadas em Jesus. Elas grudavam em Jesus, elas eram atraídas por Jesus. Isso já coloca um ponto de interrogação na minha cabeça. E os fariseus e os mestres da lei, quando olhavam essas caras perto de Jesus, eles falavam, pô, começavam a criticar Jesus. Pô, como é que pode, cara? Esses caras, como é que Jesus... fala que Jesus estava com eles e Jesus comia com esses caras. Ou seja, ele dava uma aceitação. Ele falava assim, não, pode sentar aqui comigo, o rabino. Ele comia com eles. E naquela cultura, comer era uma coisa importante. Era sinal de que ele aceitava essas pessoas do lado dele. E na cabeça do fariseu, de duas uma. Ou Jesus não era profeta coisa nenhuma, porque não discernia quão pecadores eles eram. Ou Jesus era um cara meio frouxo, liberal, porque baixava o padrão e vivia com esses caras. O fato é que os fariseus pezinhavam Jesus, criticavam Jesus por essa companhia estranha, com gente esquisita, numa festa estranha, citando Legião Urbana. E quando Jesus fala a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e depois do filho pródigo, ele está falando para os fariseus e não para os perdidos. Ele propôs essa parábola para aquele grupo ali que estava criticando ele. Olha aí quando a gente vê o versículo logo depois do início. Então lhes propôs essa parábola. Ou seja,
A parábola não era para sensibilizar o coração das pessoas, fosse, olha como eu sou amado por Deus. Eu era perdido, agora eu fui achado. Amém, também é bom isso. Mas o público era amplo. E o público ali tinha também fariseus. Tinham também os mestres da lei. Então, na parábola do filho pródigo, queridos, nós temos aí de cara 3 personagens principais, tá? Vamos lá, vamos ver se vocês estão comigo. O pai, ok? Quem é o pai? Deus. Pai Deus. O irmão mais velho. Quem é o irmão mais velho? Representado aqui por esses personagens que eu falei. Os fariseus. O irmão mais novo. Quem são os irmãos mais novos? Público. Só o Fred que está respondendo. Pô, parece aquele aluno da frente que responde tudo, hein, cara? E os outros responderem também. Ó. Parece Grazi quando eu estou ensinando lá para a criançada. Ela que fica respondendo, deixa eu. Você não. Vai lá, Maria Clara. Né? Calma. O pai, Deus, o irmão mais velho, os fariseus, o irmão mais novo, os pecadores. Queria aqui, eu marquei alguns detalhes da parábola, eu acho que enriquece. Depois eu vou tentar entrar propriamente na palavra, no coração do que eu quero ministrar aqui. Bom, vocês conhecem bem a história, né? O filho mais novo, é uma parábola, o filho mais novo chega para o pai, pai, cansei, estou aqui muito mal, quero a minha parte na herança. A gente ouve essa história, a gente não consegue ter a dimensão do que é essa história 2000 anos atrás, numa cultura patriarcal, agrária, como era nos tempos de Jesus. Mas nesse tipo de cultura, um filho pedir para um pai a parte da herança era dizer claramente para o pai o seguinte, pai, quero que você morra. Eu não aguento mais isso aqui, eu não aguento esse meu irmão, eu quero a minha parte na herança. Eu não tenho nenhuma relação com você, me dá logo o que eu tenho direito e me passa que eu quero. Ou seja, era extremamente ofensivo o que esse filho fez naquela cultura. Hoje já seria, né? Imagina hoje você chegar no caso meu pai já morreu, mas para minha mãe, falou, mãe, ó, quero mais saber, me dá aqui as coisas, e eu não quero saber. Pô, é muito ofensivo, mas naquela época era muito mais. Culturalmente, o irmão mais velho, na relação lá do primogênito, ficava com 2/3 da herança, e o restante para os outros irmãos. Como eram 2, ficava um com 2/3 e outro com 1/3, e se resolvia a história, ou seja, ele levou 33% do negócio. Outro ponto importante e interessante, quando fala que quando o filho pediu, o pai acatou aquilo, né? Teve um coração passivo, sensível ali, né? Ele podia ter falado, ó, partiu coisa nenhuma, mas sensibilizou e repartiu os haveres. A palavra ali, haveres, na NVI, que eu gostaria de ler, não consegui ler nessa versão, fala propriedade. E a palavra original ali é bios. E traduziu para nós como biologia, né? Vida. E dá a ideia de que essa herança que esse pai tinha era uma herança em terra. Era em propriedades rurais. Não era dinheiro vivo. Então, quando você fala, pai, me dá a parte da terra, era o seguinte. Desmembra o terreno, né? Chama na prefeitura, desmembra o terreno, ou seja, aquela terra poderia estar ali há gerações, era o fonte de sustento, de família, ele foi, arrancou, pegou a terra, vendeu, ele criou um transtorno, e é uma extrema desonra para um patriarca perder a sua terra, porque a Bíblia fala que esse filho mais novo, quando ele se recebeu, ele não ficou na terra, vivendo daquela terra, ele vendeu tudo. Ele passou nos cobres, ele queimou tudo. E foi fazer day trade, foi vender Bitcoin, foi fazer um monte de coisa aí errada, foi zoar tudo e se perdeu. E aí foi lá para a terra longínqua, rico, né? Imagina um jovenzinho rico numa terra que ninguém conhece, deitou e rolou. Pintou os canecos. Era o cara. E aprontou, foi perdendo dinheiro, veio uma fome, deu aquela desgraçora toda, ele acabou virando um funcionário de um criador de porcos,
que também dentro da cultura judaica, vocês sabem, porco é um bicho imundo. Então, como judeu, ele ficava imundo todo dia cuidando do porco. Podia até se lavar, tentar fazer uma aguinha lá para purificar, mas todo dia cuidar do porco, desgraça. A fome era tanta que ele queria comer as alfarrobas, né? Aquela vagem que ia na comida do porco, e ele não conseguia porque nem aquela comida do porco davam para ele. E ele ficou à míngua, detonado. E aí então começa o cair em si desse filho mais jovem, né? Percebe então a lambança que fez e começa então na cabeça dele o plano mirabolante do irmão mais novo. Já sei, estou aqui lascado, meu pai é rico, eu não tenho o que apelar. O pior que está, pior do que já está, não vai ficar. Eu vou lá tentar buscar a solução com meu pai. Eu vou chegar para ele, ele ensaiou, né? Ensaiou o discurso. Vou chegar lá, vou me ajoelhar, falou: pai, não sou digno de ser filho. Me trate como um dos seus empregados. Interessante aqui nessa parábola também esse termo empregados. Ou seja, ele não seria um servo da fazenda que fica na casa. Ele seria um trabalhador, um jornaleiro, um cara que é tipo um diarista, que vai e que vem, sem contato com a terra. E alguns comentaristas chegam a falar que a ideia dele é que se ele fizesse aquilo, ele poderia eventualmente até começar a pagar o pai para diminuir o prejuízo, tamanha era a ofensa que ele tinha. E ele pensou tudo isso, vai para o pai. Esse pai é fantástico, né? Quando chega no pai, o pai ficava na cadeirinha dele, lá na porta da fazenda, pensando, quem sabe ele estava pensando no filho. Quando chega o filho, lá de longe, a Bíblia fala, e vendo-o lá de longe, o pai corre. Olha que riqueza que a Bíblia dá nisso. O pai corre atrás do filho. Os comentaristas falam que um patriarca daquela época, com aquelas roupas de patriarca, né? Imagina aqueles filmes bíblicos, aqueles caras com os vestidões, né? Esse cara patriarca, ele tinha um senso de dignidade. Esses caras não corriam, porque era indigno, era coisa de criança, de jovem. Mas esse pai levanta aquele vestido e sai correndo atrás do filho, para dar uma imagem de uma figura absolutamente fora do padrão e da cultura da época. E o pai chega, vem o filho que tinha ensaiado, tinha feito teatro em algum lugar, ensaiou aquele discurso e chega: pai. Aí começa a querer falar: pai, já não sou digno de ser teu filho. Só que no meio do discurso, o pai, para, nem continua. Para. Gente, chama os empregados, traz a melhor roupa. Quem tinha a melhor roupa na fazenda? Era o pai. Traz a roupa. Pegou, botou a roupa do pai, bota o anel no dedo, cantou assim meu louvor, voltou a dignidade toda dele. Eu não vou esperar sua humilhação, eu não vou esperar sua retratação, eu não quero ouvir, eu não quero saber o quão humilhado você está, o quão quebrantado você já está. Você agora é filho de novo, aleluia, já está restaurado, já está feito, está amado, bem, abraça. E aí o pai é fantástico, porque ele não economiza. Chama picanha Bassi. Qual mais aí? Qual o melhor? Vai e traz a melhor carne. Pega o melhor cabrito, pega o bicho mais gordo, pega o melhor e vamos fazer uma festa. Os comentaristas falam que carne era muito cara na época. Era muito raro comer carne. Né? As pessoas usavam ali os animais para o leite, para tudo mais. Hoje tem mais gado do que gente no mundo, né? A gente come carne como se fosse assim, mas naquela época era muito caro. E o novilho cevado mais caro ainda. Era de fato um grande desperdício matar, né? Desperdício inteiro. Foi uma festa, um acontecimento, tudo por um cara que desperdiçou 1/3 da riqueza e da fazenda do pai. E o pai abraça ele, faz uma festa. E aí, primeira mensagem da palavra é essa: não há nada que mereça o favor de Deus, não há nada que a gente consiga fazer para merecer esse favor de Deus. O favor de Deus é absolutamente
gracioso, é totalmente unilateral. Deus derrama abundantemente da sua graça sobre aquele filho, não espera para ver se o arrependimento dele é verdadeiro, não espera para saber se ele está quebrantado mesmo, não espera para saber o plano dele, se ele vai restituir alguma coisa. Não, abraça. Você é filho, você tem tudo de novo. Glória a Deus, né, irmãos? Mas a história não termina aí, a história continua. Aquela festa toda, onde estava o filho mais velho? Alguém lembra do texto? Trabalhando. O cara era um trabalhador. O cara era focado, o cara era disciplinado. Ele estava trabalhando porque ele agradava em tudo, ele obedecia o pai em tudo. O pai deve ter mandado, ó, vai cuidar dos bichos. E ele estava trabalhando. Quando ele chega e vê aquilo, ele já fica nervoso e ele não participa da festa. Esse filho mais velho, ele não entra na festa. O que acontece? O pai, de novo o pai. O pai que correu, né, para encontrar o filho mais novo, o pai de novo se volta e vai para o filho mais velho e fala: filho, vamos lá para dentro. O seu filho estava morto, ele tinha perdido tudo, agora ele voltou. Aí começa a revolta do filho mais velho. Pai, eu te obedeci em tudo. Isso é relato do filho, tá? E o pai não falou que não era, não. Tipo, não era bem assim, não. Você era meio aprontão também. Não. O cara era pedra 90. O cara era firme. O cara era o irmão mais velho. Eu trabalhei como um escravo. Versão da NVI. Trabalhei como um escravo. E nem um cabrito você me deu. Agora chega esse teu filho que levou um terço da nossa riqueza e desperdiçou tudo com prostituta. Ele acrescentou a prostituta na história. Desperdiçou tudo com prostituta. E você agora faz isso tudo e eu com nada? Um detalhe. O pai, quando o filho mais novo pede a herança, a Bíblia fala que o pai dividiu os haveres. Ou seja, o novilho cevado, toda a festa, era do irmão mais velho. Ele estava bem nervoso, porque estava usando as coisas dele. E ele então começou a mostrar o coração dele, ele ficou irado, ele ficou absolutamente nervoso com aquilo. E também revela um coração de extremo ultraje ao pai. Ele no texto ele fala assim: olha, quando você repara no texto, olha, esse teu filho, vamos falar desrespeitoso. Esse filho mais velho, ele obedecia o pai, mas também não amava o pai. Ele ali, a hora que ele foi pressionado, ele revela o coração dele que ele também não amava o pai. Ele demonstra o profundo desrespeito que ele tinha com o pai. Eu não vou para esse banquete. O que você está fazendo é errado, é injusto. Ele não entendia o coração do pai, ele não amava o pai. E eu quero então concluir esse primeiro preâmbulo aqui dizendo o seguinte: existia um filho perdido, novo, que se perdeu, que saiu de casa e ficou perdido. Mas existia um filho mais velho, obediente, prestativo, bom, que estava perdido dentro de casa. A parábola então fala de 2 filhos perdidos. 2 irmãos, 2 paradigmas, 2 formas de viver, 2 visões de vida, 2 arquétipos que a gente pode então entender dessa forma, 2 situações que acabam sendo formas de encarar a vida. Ou seja, vamos agora pegar essa figura do irmão mais novo e irmão mais velho. Quem é o irmão mais novo? Tentando trazer aqui para a nossa realidade. É o cara que fala assim: eu vou viver a vida do meu jeito. Eu quero descobrir minha felicidade sozinho. Eu quero encontrar o meu caminho. Ele rompe com os padrões, ele sai de casa, ele quer tocar o barco dele, ele rompe com as coisas. Ele é indisciplinado, ele falha constantemente. Ele é aquele cara que erra o tempo inteiro, é o irmão mais novo. A gente conhece um monte de vezes de irmão mais novo. Às vezes nós já fomos irmãos mais novos em algum momento da nossa vida. Ou seja, é o cara que rompeu, que não quer seguir o padrão.
E também tem o irmão mais velho, que ele se encaixa em toda a estrutura moral, ele obedece em tudo, ele respeita, ele honra, ele faz tudo, mas o seu interior, e eu vou entrar um pouco sobre isso, a motivação que faz com que ele viva aquelas coisas, ela não é a motivação do pai, é a motivação de coisas. Então tem duas formas de viver. O Moacir está trazendo essa realidade para lei e graça. Eu estou trazendo essa realidade para dois tipos de vida, dois tipos de visões de mundo. E a gente hoje está vendo isso muito, né? Tem os progressistas, tem os caras, né? Pega a garotada mais jovem aí, como é que é o jeito das pessoas? Tocar minha vida. O jeito que eu vivo não tem nada a ver com, não mexe com o meu jeito de vida. O que eu faço é o meu certo. Já repararam isso? É o meu certo. O que a sociedade está dizendo, o que a igreja diz. Não, isso aí são os intolerantes, são os cabeças fechadas. Eu vivo do meu jeito, a minha verdade. E também tem os outros lados, que são os donos da verdade, os religiosos, que falam, olha, o mal do mundo são essas pessoas aqui que são os progressistas, que acham que a vida é assim, é assado, mas que também, repare, não estou falando que o pecado é certo, eu estou falando que ambos estão perdidos. Eu vou entrar um pouco mais aqui. A verdade é que, eu já antecipando um pouco, vou fazer a pergunta para vocês. Com quem que vocês se identificam mais? Com o irmão mais novo ou com o irmão mais velho? Pensem bem. Nós que vivemos e nós especialmente como igreja, né, dentro da nossa visão, nós temos ainda em algumas verdades onde nós ainda queremos ser mais justos do que quem já fala. Então, tem pessoas que dão 10% da renda. Não, nós não vamos dar disso, nós vamos dar mais que 10%. Então, quando eu me olho para isso aqui, eu falo assim, meu Deus, eu preciso entender muito bem isso para receber essa palavra. É óbvio que essas duas pessoas, esses dois paradigmas são extremos, tá, irmãos? Tem o extremo do cara que é o irmão mais novo, que vai romper com tudo, que vai viver com prostituta lá na Bahia, que vai torrar tudo. E também tem o religiosão, que vai ficar ali chicoteando, orando, em jejum, 3 vezes na semana, e todo intolerante. Tem o extremo. Mas a verdade é que muitas vezes nós temos um pouco de cada dessas coisas. Então, o que eu quero dizer é que ambas as visões de mundo estão absolutamente erradas. Tanto o irmão mais novo como o irmão mais velho, eles estão absolutamente errados. O que saiu se perdeu, o que ficou também está absolutamente errado. Qual é a vantagem do irmão que saiu, né? É que ele caiu em si. Qual foi o problema do irmão mais velho? Olha isso, queridos. O irmão mais velho, ele ficou fora do banquete, não pelo que ele fazia de mal, mas pelo que ele fazia de bom. O irmão mais velho, ele não conseguiu entrar na festa, não porque ele tinha uma listinha de pecados, de coisas que ele fazia de errado, mas por conta que ele tinha uma lista de coisas que ele fazia de certo, porque ele era absolutamente obediente ao Pai. Gente, tem alguma verdade muito poderosa aqui. Eu queria que a gente pudesse entender. Você pode estar perdido pelos seus muitos pecados, mas você também pode estar totalmente perdido pela ausência dos seus pecados. Pô, peraí, tá confuso esse negócio aí, Rodrigo. Você está muito doido aí agora, hein? Quem entrou no banquete, irmãos? Não foi o novo? Não foi o bagunceiro? Por quê? Porque ele tinha uma vida certa?
Ele estava tudo certinho na vida dele? Não. O cara estava todo ferrado. Ele se arrependeu, é verdade, mas se pegasse ali, ele ainda devia ter um monte de coisa. O irmão mais velho tinha uma lista grande de pecados, o que vocês acham? Não. Não tinha lista grande de pecados. Esse irmão mais velho tinha dificuldade de se enxergar, porque ele não cometia pecados. E quando ele errava alguma coisa, uma das suas listinhas de coisas para fazer era se arrepender. Então ele se arrependia. Ah, Senhor, eu me arrependi porque essa semana eu não jejuei nos 3 dias, só 2. Ah, Senhor, me perdoa. Ou seja, até o arrependimento desse irmão mais velho já estava controlado, já estava na lista de coisas a serem feitas. E essa bondade, essa suposta bondade, não permitiu que ele entrasse e bebesse da festa do amor de Deus. Então não foi a iniquidade, mas a retidão que o tiraram da fé. Foi a sua justiça própria. O coração desses dois irmãos, no fundo, era muito parecido, irmãos. O irmão mais novo, ele queria os bens do pai. E qual foi a forma que ele pegou para ter os bens do pai? Ó, pai, me dá aí, resolve, pegou, foi embora. O irmão mais novo, o irmão mais velho também, o interesse maior do coração dele também não era o pai. Ele não amava o pai. Ele também queria os bens. Só que qual foi a forma que ele conseguiu de pegar os bens do pai? Fazendo tudo certo. Então você pode estar totalmente perdido fazendo bem e totalmente perdido fazendo mal. Ambas as formas são absolutamente danosas. Eu diria que uma série de consequências, não sei se eu vou conseguir entrar em tudo aqui, mas de fruto de vida, de pecados, de transgressões, de conflitos, de lutas que nós temos, não são problemas, lutas e confusões de irmãos mais novos, mas são frutos de problemas de coração de irmãos mais velhos. Os 2 filhos se rebelaram, um decidiu ser muito mal e o outro decidiu ser muito bom, mas ambos foram absolutamente alienados do pai. Algumas imagens que eu gostaria de trazer para vocês do irmão mais velho. Estava conversando sobre isso com meu sobrinho Tiago, estava lá em casa. Os irmãos mais velhos, quando as coisas não vão bem para eles, quando o mundo ideal não acontece, a primeira coisa que começa a acontecer é uma ira muito grande, uma revolta. Por quê? Porque ele faz tudo certo. Ele não merece aquilo que está acontecendo. Então ele se revolta porque ele bota Deus em dívida contra ele. E a autoimagem desses personagens, às vezes as nossas autoimagens, é baseada em quê? Exemplo. Você é um cara certinho, você é um cara muito trabalhador. A sua autoimagem é baseada não no amor do pai, no teu relacionamento com o pai, na aceitação do pai. Não, ela é baseada no seu lastro de trabalhador. Então você é o trabalhador. Quando você vê um cara preguiçoso, o que você sente? Você sente repulso. Um preguiçoso. Olha como que eu vivo. Eu acordo 5 da manhã, trabalho 10 horas por dia. Esse cara aí é um preguiçoso. Eu sou um trabalhador. Eu vivo, eu trabalho, eu faço, aconteço. Ou eu peguei o exemplo do trabalho, pego o exemplo de oração. Sua autoimagem é lastreada não no amor de Deus por você, mas que você é fervoroso, que você ora, que você acorda cedo. Quando você olha um que não ora, você fala assim, pô, esse povo é muito... Esse povo, cara. Que é isso? Que pessoas são essas? Vive de oração. Ou muitas outras coisas, né, que poderia falar, né? Força, coragem. Ou seja, qual é a tua autoimagem? Como é que você se enxerga diante de Deus? O que é valor para você diante de Deus? É o amor de Deus ou são as coisas que você conquistou para falar que você é bom ou que você é ruim? Outra característica que acontece com a gente quando a gente é irmão mais velho, ou quando a gente está tomado por isso, a gente não suporta crítica. Critica um desses, quando a tua autoimagem não é centrada em Deus, mas nessas coisas. 2 reações. Ou você
explode, que isso, não sei o quê. Ou você fica arrasado, destruído, poxa, meu Deus, falaram que isso de mim, como? Pô, você fica destruído. Claro, é normal algum desapontamento, é normal algum tipo de tristeza quando essas coisas acontecem. Mas quando a gente é destruído por uma crítica, ou a gente luta por ela para querer fazer valer aquela nossa, que nós achamos quem somos, demonstra que o nosso coração é um coração de irmão mais velho, não é centrado na total aceitação da graça do Pai. A gente está centrado muito nas nossas conquistas, no nosso muque, na nossa capacidade. Então, queridos, tem essas duas características, irmão mais novo, irmão mais velho. Ambas são absolutamente desastrosas no reino de Deus. O irmão mais novo é, obviamente, muito mais fácil de identificar porque ele tem lista de pecado. O irmão mais velho é mais difícil porque ele é tão bom. Eu diria para vocês, bota um irmão mais velho para nós vamos dar tapinha nas costas dele e falar assim, pô, esse é o cara. Porque qual a diferença de uma pessoa que vive essa realidade do irmão mais velho e de um verdadeiro cara que está ali buscando o Senhor? Aos olhos de quem está de fora, eles são absolutamente iguais. Vão estar orando, vão estar buscando, vão estar vivendo uma vida com Deus. Mas a pergunta é, o que está por detrás? O que motiva essas práticas? Outra característica de quando a gente está nessa categoria de irmão mais velho, a nossa relação com Deus, ela é absolutamente estéril do ponto de vista de prazer, gozo e satisfação. Queridos, o deleite em Deus é fruto de um filho que tem verdadeiro amor. Não pelas mãos, pelas coisas do Pai, mas pelo coração do Pai. Quando nossa relação com Deus, coloque isso diante de você, quando a nossa relação com Deus, ela é absolutamente estéril, sem alegria, sem satisfação, sem vibração. A pergunta é, será que você não está perdido dentro da casa do Pai? Será que você de fato está vivendo com o Pai? Coloque isso diante do Senhor. Então, queridos, eis aqui as duas figuras, irmão mais novo, irmão mais velho, ambos alienados do Pai, ambos perdidos, um perdido fazendo coisas erradas e um perdido fazendo coisas certas, querendo com isso ganhar o direito do amor do Pai. Uma vez eu ouvi um irmão que botou assim a seguinte declaração, que aparentemente é muito boa. Viva de tal maneira que você ganhe o sorriso do Pai. Falei, poxa, aparentemente muito bom. Viva de tal maneira que você ganhe o sorriso do Pai. A pergunta que eu faço é, quem conseguiu o sorriso do Pai? Quem? A única maneira de a gente conseguir o sorriso do Pai, nós vamos poder viver, querido, mas é só nos vestindo de Cristo. Quando nós entramos numa de achar que nós vamos agradar a Deus, viver de tal maneira que a gente agrada a Deus. Claro, eu entendo o coração de quem o pastor fala, não, mas através de... Ok, mas a frase é, será que eu consigo ou vou entrar numa armadilha, um looping de desempenho para tentar de alguma maneira agradar esse pai? E aí um dia eu vou chegar e falar assim, pai, você nunca me deu um cabrito. Eu vivo ali, ó. Eu conheci muitos irmãos mais velhos, acredito. Às vezes eu também, um pouco irmão mais velho. E
é muito desgastante. Suga demais nossa energia. Eu vejo às vezes pessoas esgotadas no reino, esgotadas, sem energia, sem ânimo. A vida cristã é um fardo, um peso. Falei, gente, alguma coisa está errada. A vida com o Senhor não é essa. Não é essa. Porque se for essa, é essa suposta vida cristã que afugenta os irmãos mais novos do nosso meio às vezes. Porque essa vida não atrai ninguém. Essa vida é vida do moralismo, é de fazer, de cumprir, de obedecer. É um robozinho, sem vida, sem alegria, sem prazer, sem riso, sem festa, sem júbilo. Bom, queridos, chegando aqui na parte final, do que eu queria compartilhar. O amor do pai para esse irmão mais novo, ele é absolutamente incondicional. Concordo? Incondicional. O amor do pai, ele não esperou absolutamente nada para abraçar aquele filho. Foi um abraço incondicional, mas teve um custo. O custo desse perdão do pai foi expoliar os bens do filho mais velho. Aprenda uma coisa. Quando você perdoa, aliás, essa é um parênteses, outra característica do irmão mais velho. Muita dificuldade de perdoar, porque a gente só perdoa quando a gente se coloca igual ou menor. Quando a gente está por cima, você olha para quem te ofendeu e fala: eu nunca faria isso. Eu nunca faria isso. Então, quando você olha para aquele que te ofendeu, você fala: isso é dificuldade. Agora, quando você entende quem você é, você consegue liberar o perdão. O perdão é sempre gratuito para quem perdoa, para quem é perdoado, mas sempre é muito custoso para quem perdoa. Como assim? Vou dar um exemplo. O Bernardo gosta muito de ping-pong, o Pedro também. O Pedro jogando um ping-pong lá, se apurrinhou, perdeu a partida, jogou a raquete no chão, quebrou a raquete. Pedro vai ter que restituir a raquete para o Bernardo. Mas o Bernardo, coitado, pensa no Pedro, olha para ele: Pedro, como é que está seu cofrinho? Está em algum dinheiro? Aí o Pedro fala: Bernardo, está meio feia a coisa. Nem que ultimamente ele estava meio robusto lá, né? Tá difícil. Aí o que o Bernardo faz? Tá bom, Pedro, eu te perdoo. Ok, beleza. Mas e a raquete? Você perdeu a raquete. Você perdeu a raquete. A raquete foi perdida. Quando nós perdoamos, para quem é perdoado é graça. Mas para quem perdoa, tem um custo. O pai perdoou, mas quem foi espoliado foi o irmão mais velho. E nós, queridos, nessa parábola, infelizmente, o irmão mais velho era um fariseu. Um fariseu que estava mais interessado no recurso, no dinheiro, estava com o olho grudado no dinheiro. Mas nós temos um irmão mais velho, não é verdade, queridos? Nós temos um irmão mais velho. Hebreus 2 fala: ele não se envergonhou de ser chamado de seus irmãos. João capítulo 20 disse Jesus: fale para os meus irmãos que quando eu subir, eu vou para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Queridos, nós temos um irmão, ali a figura de Jesus, pensando ali, quando conta essa parábola, talvez ele tenha pensado em Caim, e Abel, quando Deus fala para Caim: Caim, você é guardador do teu irmão. Caim era o irmão mais velho. Jesus, nosso irmão mais velho.
Queridos, o Senhor Jesus, Ele é o irmão mais velho que teve que descer do céu e ir para uma terra distante. Nós, se encarnou, tomou as nossas dores, as nossas vestes perdidas, que nós não tínhamos. Jesus, na cruz, morreu nu, totalmente. A dignidade dele foi totalmente ali rompida, para nos dar a nossa dignidade. As nossas vestes que precisávamos, as vestes do Senhor foram rasgadas por nós na cruz. O Senhor Jesus é o verdadeiro irmão mais velho, queridos, da nossa história, que está aqui escondido nas outras parábolas, daquele que busca, aquele que vai e busca a ovelha perdida, aquele que vai e busca a dracma perdida. Na história do filho pródigo não tem ninguém que busca ninguém, mas é esse irmão mais velho que perde, que precisa perder para que alguém tenha que ganhar. O Senhor Jesus é aquele que abriu mão da sua glória, como cantamos, deixou a sua veste celestial, se encarnou. Interessante que só havia um jeito desse irmão mais novo de ser reintegrado à família. Seria o filho mais velho arcar com as despesas. E nós, queridos, fomos então restituídos, readmitidos por conta dessa obra gloriosa do Senhor Jesus. O cálice de festa que nós agora podemos entrar nessa festa bendita. Qual foi o cálice que o Senhor Jesus tomou? O cálice amargo da ira de Deus. Ele tomou o cálice amargo da ira de Deus para que nós pudéssemos tomar o cálice da alegria, da festa, da satisfação. A boa notícia, queridos, é que ambos os irmãos estavam absolutamente perdidos, mas o nosso irmão mais velho, aleluia, Jesus, pagou um preço para que a gente pudesse retornar para a casa do Pai. Amém? Eu não sei se você se sente mais irmão mais novo, irmão mais velho, ou um pouco de tudo. Já foi muito irmão mais novo, veio para a casa do Pai, aí depois se tornou um bom e velho irmão mais velho, com um coração duro. Dificuldade de perdoar, um sentimento de superioridade, dificuldade de ouvir crítica. Mas o que eu quero dizer para você, querido, é que o único caminho para a vida de alegria é uma profunda humilhação. O irmão mais velho caiu em si por causa dos seus muitos pecados. Mas o que eu quero te animar, a mim e a você, é que você também reconheça os seus supostos atos bons, a sua vida moral correta, também não agrada plenamente a Deus. Você precisa entrar um nível mais profundo de arrependimento, não de atos, mas de motivações. O que te motiva a fazer determinada coisa? Ok que você faça, mas o que está te motivando? Porque quando você faz não te traz alegria, não te traz prazer, o que está te motivando? Será que essa motivação já não está perdida há muito tempo? Então é essa motivação que você precisa de arrependimento. Dizer para o Senhor, para o Pai, Pai, eu quero comer cabrito na tua casa, Senhor. Eu não quero ficar aqui, nessa casa sem desfrutar disso não, Senhor. Eu quero desfrutar dessa festa, porque para mim só tem sido peso, para mim só tem sido. Eu fico pensando às vezes com os nossos filhos, né? Que vivem dentro da nossa realidade, o que eles percebem? Né? O que eles veem? Eles veem com bom comportamento em nós? Eles veem moralidade? Ou eles veem amor pelo Pai? Intenso pelo Pai? Pelo que nós repreendemos tanto os nossos filhos? Porque queremos um bom comportamento?
ou porque queremos pessoas que amam o Senhor. Uma das características dessa realidade de viver como um irmão mais velho é que numa primeira oportunidade que você pode sair das amarras, você vai fugir para ser um irmão mais novo. E eu conheço um monte. Aparentemente, tudo bem, moralmente íntegro. Primeira oportunidade, ou escondido, ou debaixo dos panos, aparentemente tudo bem, mas na deep web, mas no mundo mais escondido, mas onde ninguém está vendo, trevas. Por que esse coração? Porque não desfruta do amor, da companhia do Pai. Não tem alegria no Pai, vai querer buscar alegria em outro lugar, mas mantendo a postura, tendo a glória desses homens, mas por debaixo buscando algum tipo de escape. Queridos, que o Senhor nos faça viver no Evangelho, porque o Evangelho não tem nada a ver com moralismo e nada a ver com viver uma vida de liberdade, suposta liberdade, para ter alegria. O Evangelho é outra coisa. Que isso possa nos conduzir a um profundo nível de arrependimento, não só das que as nossas mãos, nossa mente faz, mas das nossas motivações, do porquê nós estamos fazendo, porquê nós estamos vivendo, e mais do que isso, olhando para nós mesmos e falando: Senhor, se o que eu estou fazendo não flui essa vida, esse rio, o que está errado, Senhor? Muda. E eu quero dizer para você, se você tem essa percepção, é porque já o Senhor está tratando com você. Já está o Espírito Santo colocando isso no teu coração, esse incômodo. Porque se você tivesse totalmente endurecido, como nada, não dava. Mas se você já tem uma percepção, cara, não, eu estou incomodado de fato. Eu estou incomodado. Tem alguma coisa. É a ação do Espírito Santo. Já trabalhando, já querendo te trazer. Porque, queridos, o Pai sempre age primeiro. Às vezes ele age extravagantemente para buscar. Mas às vezes ele vai buscando devagarinho. Vai buscando devagarinho. E talvez o Pai esteja te buscando devagarinho, te chamando, te puxando, para que você entre num nível profundo com Ele. Na graça, para conseguir olhar o outro em amor, sem julgamento. Por que esses irmãos mais novos se juntavam perto de Jesus, esses pecadores? Os olhos de Jesus não tinham julgamento. Por que nós afastamos às vezes as pessoas? Nossos olhares, nossa forma de ver, de compreender, de agir, ela afugenta, ela é dura, ela é pesada. Isso nos faça ter temor e tremor. Nós não somos moralistas, nós somos discípulos de Jesus, amém? Nós não somos desses que querem viver certinhos, nós vivemos nele. Não tem nada que a gente consiga fazer. O nosso arrependimento não precisa ser maior, sabe? Desculpa voltar nisso, mas às vezes até nós somos tão esquisitos que às vezes a gente acha que o nosso arrependimento tem que ser maior para agradar a Deus. Como se isso, se a gente se arrepender mais, Deus vai se agradar mais da gente. Então a gente fica ali, Senhor. Quando o que você precisa é ir entrar numa nova dimensão com o Senhor, daquilo que está por detrás, né, da sua mais profunda motivação. E se você está percebendo no seu coração que lhe falta esses elementos da festa que o Senhor nos chamou, alegria, a vida, perdão, a graça, a verdade, saiba que é hora de você entrar numa dimensão mais profunda com o Senhor. O Senhor te chama para sair porque você está parcialmente perdido dentro da casa do Pai.
Você não está totalmente perdido, mas você está parcialmente perdido. Então nós temos aqui, às vezes, alguém que está totalmente perdido, dentro da casa, longe. Nós temos um totalmente perdido dentro da casa do Pai, mas nós temos os que estão parcialmente perdidos, desencontrados. E é para esse, talvez nesse grupo, que a gente precisa de fato, queridos, se colocar diante do Senhor, na confiança desse irmão mais velho, glorioso, que desceu dos céus, tomou o cálice amargo da ira de Deus, morreu por nós, foi atrás dessa 99 que se perdeu, veio em nosso encontro, morreu as nossas dores, viveu a nossa, se identificou com a gente, nos chama de irmão, e mergulhar nessa realidade. Amém, queridos?